Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que impactam o mercado financeiro no dia de hoje e aquilo que podemos esperar para os próximos dias. Olhar sempre aí para o ambiente político, economia e também cenário corporativo. Então não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entrega o conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas e indique o canal aí também para quem gosta de mercado financeiro, para quem quer começar o dia bem informado, que você também tem a possibilidade aí de acessar gratuitamente um dos nossos grupos de WhatsApp, onde antes das 7 horas da manhã você recebe também esse conteúdo em PDF gratuitamente para acessar e conferir a qualquer momento do seu dia. Obrigado pela sua companhia. Hoje é dia 26 de janeiro de 2022, uma semana aí com bastante oscilação, muita ansiedade no mercado a nível global. E olhando aí para o fechamento de mercado no dia de ontem, tivemos o Ibovespa novamente descolando, né? Fechando em forte alta, descolando bastante aí das bolsas norte-americanas, principalmente aí que se preocupam com o cenário e próximos passos do Federal Reserve em relação à taxa de juros e o aperto econômico. E por aqui, falando em Ibovespa, alcançamos novamente os 110 mil pontos, algo que não acontecia desde outubro do ano passado, outubro de 2021, dando um pouco mais de fôlego, e a gente fala um pouquinho também sobre outros pontos que ajudaram e podem manter aí a bolsa nesse patamar. Ontem aí um dos grandes beneficiadores do índice Bovespa foi o setor de commodities, né, com alta aí no petróleo, em um momento em que existe a tensão lá entre Rússia e Ucrânia e acaba, obviamente, aí preocupando, né, especialistas em relação à oferta e demanda. Também preocupa ali a questão do fornecimento de gás natural para países da União Europeia, que automaticamente podem ter que fazer uso maior de geradores e talvez combustível fóssil para automaticamente aí suprir caso haja uma falta em relação ao gás natural que é utilizado para calefação e agora muito utilizado durante o inverno no hemisfério norte. Além disso, aí, a política de flexibilização monetária lá na China, né, com o governo olhando aí especificamente para alguns setores e buscando um pouco mais de retomada econômica, também fez com que a indústria ali de aço voltasse aí a precisar mais de minério, e com isso aí tivemos valorização aí na bolsa de Dalian na China do minério de ferro, que ontem também subiu aqui no Brasil, dando um pouco de impulso ainda maior para a bolsa brasileira, visto que as ações aí, principalmente de Vale e Petrobras, né, são os maiores pesos hoje aí da bolsa brasileira e acabam aí direta e indiretamente impactando nesse resultado e na forte alta de ontem. Olhando um pouquinho para o ambiente político também, ontem o mercado ficou um pouco animado com a especulação que posteriormente foi confirmada de um possível convite para que o Brasil participe da OCDE, Organização Cooperativa de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, né? Esse já era um pleito antigo do Brasil, querendo fazer parte aí do órgão, e agora então as portas podem se abrir nesse sentido e automaticamente deixa o mercado um pouco mais tranquilo, com uma maior visibilidade em relação aí ao exterior e, óbvio, alguns cumprimentos de regras que também têm que ser feitos, que pode aí no médio e longo prazo melhorar o ambiente econômico e financeiro brasileiro. Olhando um pouquinho para o exterior, as bolsas europeias continuam aí num processo aí de recuperação, tentando digerir as quedas aí dessa semana e ansiosos aí principalmente por conta da reunião do FOMC lá nos Estados Unidos, que deve mostrar os próximos passos e deve ser divulgado aí no dia de hoje, principalmente as informações referentes aos próximos passos aí do aperto monetário que deve acontecer para conter a inflação. Além disso, a Europa também tem uma preocupação grande em relação à inflação
por lá, e obviamente a decisão aí do Banco Central norte-americano, Fed, pode também afetar aí a decisão do Banco Central Europeu e também de outras instituições aí, outros bancos centrais na Europa como um todo. Já os Estados Unidos, nesse mesmo movimento de ansiedade e com resultado aí de empresas listadas na bolsa do quarto trimestre, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tendo movimentos diferentes, algumas vindo com ótimos resultados, outras nem tanto. Com todo esse movimento, com valorização das Treasuries e essa possibilidade aí de aumento nos juros que valoriza as Treasuries lá nos Estados Unidos e tira dinheiro da renda variável, vivemos novamente aí um dia de queda na bolsa norte-americana e basicamente hoje aí é um dia derradeiro para os próximos passos, visto que aguarda-se então a decisão aí do FOMC, que é basicamente o Copom lá nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho para números de fechamento de ontem, o Ibovespa subiu 2,10%, chegando aos 110.204 pontos. O dólar caiu novamente, chegando aos 5,43, queda de 1,19%. E as bolsas norte-americanas, principalmente a bolsa de tecnologia Nasdaq, despencou 2,28%, alcançando 13.539 pontos. O índice S&P 500 caiu 1,22% a 4.356 pontos e Dow Jones aí caindo um pouco menos, caindo 0,19 a 34.297 pontos. Já na Europa, o euro também caiu, uma queda de 1,22%, com a moeda europeia chegando a R$ 6,15, enquanto as bolsas aí respiraram um pouquinho ainda nessa tentativa de recuperar então as fortes quedas aí do início da semana. Na Alemanha, o DAX subiu 0,75% a 15.123 pontos. O CAC na França subiu 0,74% a 6.837 pontos. E no Reino Unido tivemos uma alta de 1,02% a 7.371 pontos. Na Ásia, ainda com o impacto da derretida das bolsas no início da semana, ontem aí, por conta de fuso horário e tudo mais, ainda vivíamos essa forte queda, essa forte oscilação nas bolsas asiáticas. Então a China fechou aí com queda de 2,83% a 13.683 pontos, enquanto o Bolsa Nikkei no Japão fechou com queda de 1,66 a 27.131 pontos. Cenário de cripto, continuamos aí com bastante oscilação aí nas criptomoedas, o Bitcoin aí caindo 0,71%, enquanto o Ethereum caiu 1,16%, números de fechamento de ontem. Especialistas aí se preocupam nesse momento em relação à grande volatilidade das criptomoedas e também aí falas aí de talvez voltar atrás, El Salvador, que instituiu o Bitcoin como moeda oficial aí há poucos meses, e existindo essa possibilidade de voltar atrás, essas discussões também acabam pesando nessa volatilidade, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Como falamos na abertura, petróleo ele subiu no dia de ontem com a expectativa aí, infelizmente, dessa possível até guerra ou invasão ali da Rússia na Ucrânia, e com isso o petróleo futuro também subiu um pouco, o Brent sendo negociado a $86,88 e uma alta mais acentuada do WTI, que fechou a $85,19, fechamento futuro aí do barril de petróleo. Olhando um pouquinho também aí para o índice S&P 500 VIX, o índice do medo, ele continua subindo, ultrapassou agora os 30 pontos, chegando a 31,16 pontos, alta de 4,21%. O índice VIX mede a volatilidade do mercado de renda variável, o risco principalmente do mercado de renda variável, e no cenário que temos hoje, principalmente falando de Estados Unidos, com toda essa preocupação dos últimos dias, o índice VIX acabou disparando aí nas últimas semanas, nos últimos dias. Olhando também para metais futuro,
negociação aí de ouro futuro aí para fechamento ao fim de janeiro de 2022 a 1.843 dólares e 10 cents a onça. Alumínio futuro chegando a 3.094 dólares a tonelada e novamente aí como falamos na abertura, uma valorização do minério de ferro também na negociação futura, chegando a 129 dólares e 94 cents a negociação aí da tonelada de minério de ferro para fechamento em janeiro de 2022. Olhando aí para o fechamento do índice Bovespa, as principais ações que fecharam em alta no dia de ontem, temos aí várias ações que subiram mais de 6%, Qual3 liderando elas, Qualicorp, né, subiu 7,33% a R$ 17,42, LWSA3 Localweb subindo 6,44% e chegando a R$ 9,09, Ciel3 Cielo subindo 6,34% a R$ 2,18, e também temos aí Sambi11, que é Santander Brasil, subindo 6,25%, chegando aos R$ 33,13, e JHSF3, que também aí tem oscilado entre perdas e ganhos junto com o Localweb nas últimas semanas, subindo 6,20% a R$ 5,82. Já as principais baixas, nós tivemos aí o setor de celulose, também alguns outros setores aí voltados à siderurgia e também aí carnes, né, frigoríficos, também por conta dessa oscilação no dólar. Vimos aí SUSB3 Suzano Brasil caindo 2,59% a R$ 56,71. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, também aí nesse movimento caindo 2,04% a R$ 25,41. BPAN4, Banco Pan, caindo 1,60% e chegando ali, Banco Pan, a R$ 28,29. GGBR4, Gerdau, caindo 1,47% a R$ 27,39 e BRFS3 Brasil Foods caindo 0,90 a R$ 23,25. Essas foram as principais quedas e as principais altas das ações que compõem o índice Bovespa no dia de ontem. Olhando aí para a agenda de indicadores, aquilo que vale a pena acompanhar no mercado no dia de hoje, temos divulgação aí do IPCA 15, indicador importante, né? Principalmente para balizar os próximos passos também da economia. Lembrando, hoje aí o Copom entra no seu momento de silêncio para a reunião da próxima semana. E aí a principal função aí acaba sendo olhar aí para a inflação, principalmente aí aumentando a taxa de juros aí para conter a inflação que continua aí preocupando aqui no país e no mundo. Hoje também tem a divulgação do índice de fluxo cambial estrangeiro, mostrando um pouquinho aí da confiança do investidor internacional. E falamos um pouco mais sobre esses desdobramentos aí durante o nosso bate-papo, o nosso Morning Call. Já olhando aí para o cenário internacional, alguns indicadores importantes para o dia de hoje: o indicador de confiança do consumidor na França, balança comercial nos Estados Unidos, e também temos aí a venda de casas novas nos Estados Unidos. Lembrando, o setor imobiliário aí teve um grande boom durante a pandemia e continua numa alta. Durante a semana passada vimos uma leve queda aí nesse indicador de venda de imóveis, então vale a pena ficar de olho também nesse indicador no dia de hoje. Hoje aí a decisão mais importante também, né, que é aguardada e tem oscilado o mercado aí nas últimas semanas, né, desde a semana passada com grande ansiedade, decisão sobre juros nos Estados Unidos. A princípio, a reunião do FOMC, como nós já falamos, não deve trazer agora nenhum aumento, né, mas sim aí só celeridade na retirada de estímulos, e já deve anunciar aí os próximos passos para a reunião de março, aonde sim, de acordo com especialistas, devemos ter a partir então de março o aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, que deve variar entre 0,25 e 0,50, é a expectativa aí das principais pesquisas com especialistas lá nos Estados Unidos. Hoje também tem divulgação do estoque bruto de petróleo nos Estados Unidos, que obviamente pode auxiliar também aí na manutenção e na redução de preço ou aumentar o preço de petróleo futuro.
Após a decisão de juros, né, tem a declaração do FOMC, explicando os detalhes aí e os próximos passos, e a coletiva de imprensa, que tudo isso acaba culminando aí na mesma situação, que é a decisão sobre taxa de juros do Federal Reserve e os passos aí da decisão do FOMC, que é o Copom dos Estados Unidos. Nas próximas semanas também temos a divulgação da ata, né, que vai trazer mais detalhes aí sobre essa perspectiva. E, obviamente, esse é o grande ponto do dia de hoje, então vale a pena ficar acompanhando. Olhando aí para a política interna e aquilo que pode movimentar o mercado no dia de hoje e nas próximas semanas, olhando para eleições 2022, integrantes do MBL, o Movimento Brasil Livre, né, que durante as eleições e impeachment também da ex-presidente Dilma Rousseff e as últimas eleições presidenciais, acabou influenciando bastante aí a decisão de alguns brasileiros que eram mais contrários aí ao governo de centro-esquerda, o governo do Partido dos Trabalhadores. Vários desses integrantes aí se filiaram ao Podemos, partido que atualmente o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro também se filiou, e eles apoiam aí a candidatura à presidência do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Então isso também aí pode mexer com o ambiente de eleições 2022 e certamente mexer com o ambiente político e econômico aqui no país. Na semana passada falamos aí do convite do governo da base aliada para que o senador Alexandre Silveira se tornasse aí o líder do governo no Senado, né? O governo não tem o líder no Senado no momento, o que dificulta bastante aí as negociações, principalmente aí para aprovação de projetos, e uma divisão no partido do Alexandre Silveira. O PSD tem dificultado aí, né? O Alexandre Silveira não quer deixar que essa divisão atrapalhe, então ele tem se concentrado forças aí como presidente da legenda em Minas Gerais, concentrado forças aí para manter a coesão do partido, e isso pode dificultar esse aceite dele para ser líder do governo aí e da base aliada no Senado. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, visto que aí o governo teria que buscar um outro nome e são novas negociações, e isso impacta aí diretamente na condução aí de políticas e também na aprovação de projetos ali no Senado. Olhando ainda para o ambiente de eleições 2022, já falávamos essa semana ali sobre os pedidos ali para que seja investigado a situação do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, se havia conflito de interesse na atuação dele lá na empresa Álvares e Marçal, a empresa aí que parte dela atuava aí com auxílio para recuperação judicial de empresas, e ele prestava consultoria, a princípio em uma outra área, mas poderia ter beneficiado algumas empresas aí que tiveram problemas durante a Lava Jato, né, enquanto ele era juiz, e agora, então, nesses desdobramentos ainda, o Tribunal de Contas da União disse que pode acionar o COAF, né, visto que a empresa Álvares e Marçal não quis passar detalhes sobre quais os valores eram pagos aí ao ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro enquanto funcionário da empresa, né, como funcionário da consultoria, e então pode ser solicitado ao COAF, né, COAF, aí o órgão máximo de combate aí à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, mas que tem aí proximidade para identificar operações no mercado financeiro. Então podemos ter desdobramentos ainda nesse sentido. Por outro lado, aí a assessoria de imprensa e o ex-juiz Sérgio Moro, que é pré-candidato à presidência, tratam isso como uma perseguição, visto que ele aumenta aí na fala do próprio ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro a sua participação aí na pesquisa eleitoral. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também, que podem afetar aí o mercado financeiro. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso aí voltou a reforçar em seu discurso aí o apoio dele à candidatura do João Dória, né, atual governador de São Paulo, que também é pré-candidato à presidência pelo PSDB. Então também voltando aí os olhares principalmente para esse movimento de eleições, que certamente trarão grande oscilação e grande movimentação para o mercado financeiro e para a economia brasileira. E por fim,
o Ministério Público Federal arquivou um processo contra a primeira-dama, esposa do presidente Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, onde o Ministério Público investigava aí se ela teria feito aí, a Caixa Econômica, na verdade, teria beneficiado alguns amigos de Michele Bolsonaro a pedido dela. Esse era um ponto aí que automaticamente colocava em xeque também o presidente Jair Bolsonaro indiretamente, e com esse arquivamento volta aí a ter um pouco mais de espaço, né, em diversos problemas, já que o atual presidente tem. Esse acaba sendo um a menos com o arquivamento desse processo pelo Ministério Público Federal. Então podemos ter desdobramentos nesse sentido, principalmente em um momento aí de dificuldade durante a semana. No dia de ontem, o guru do presidente Jair Bolsonaro também faleceu nos Estados Unidos. Temos aí as questões de vacina e outros problemas que o atual presidente também enfrenta, então esse acaba sendo um problema a menos, e com certeza dá para concentrar um pouco mais de esforços em outras situações de políticas econômicas para o país. Falando em políticas econômicas, vamos entrar um pouquinho aqui em economia e aquilo que pode impactar o mercado aí no dia de hoje e nos próximos dias. O reflexo aí, principalmente das fortes quedas nas bolsas europeias e norte-americanas, faz com que muitos investidores também procurem mercados emergentes, como é o caso do Brasil, e isso aí tem atraído muito volume de recursos estrangeiros. Falávamos há alguns dias, inclusive, dos próprios investidores institucionais aqui no país, reforçando algumas ações aí de investimento, né? E olhando aí para o mercado brasileiro novamente. Com isso aí tivemos alguns dias na semana passada, 3 dias de descolamento da bolsa, ontem um novo descolamento. Isso acaba aí atraindo mais recursos. Lembrando, né, são alguns ativos com oportunidade, então vale a pena sempre ficar de olho nesse sentido, mas ser muito cuidadoso, e ainda é um movimento ainda para médio e longo prazo. Não há uma definição de curto prazo em que o índice Bovespa aí deva seguir aí uma tendência de alta, então é importante ficar de olho nesse sentido. A partir de hoje, assim como falávamos ali próximo da abertura do nosso Morning Call, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, e os diretores do Banco Central entram aí no momento de silêncio, né, onde eles não se pronunciam mais para a mídia, e o silêncio do Comitê de Política Monetária, do presidente do Banco Central e de outros diretores nos últimos dias traz uma certa preocupação aí, principalmente em relação à reunião da próxima semana, dia 1º e dia 2, terça e quarta da próxima semana, tem a primeira reunião do Copom aqui no ano de 2022. Inicialmente o mercado acredita aí em um aumento da taxa básica de juros, a Selic, em 1,5 pontos percentuais, então também é um movimento aí que pode trazer uma incerteza, né, e oscilações no mercado durante essa semana até a definição na próxima quarta. Então começa também um movimento de ansiedade no mercado brasileiro em relação à inflação e também a taxa de juros, né, que tem sido utilizada aí como política monetária para conter essa inflação. Já a declaração do FOMC, o Comitê de Política Monetária, o Copom lá dos Estados Unidos, é aguardado aí no dia de hoje, assim como falávamos lá nos indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, para definir aí os próximos passos do mercado global, né? As bolsas aí asiáticas, bolsas europeias e principalmente as bolsas norte-americanas sofreram grande influência aí dessa ansiedade, com as pessoas aguardando os próximos passos, visto que o aumento de juros previsto, né, o aperto monetário que se prevê nos Estados Unidos, certamente vai afetar o mercado de renda variável, não só nos Estados Unidos, como em outros países do mundo. Então, com certeza, vale a pena ficar de olho nesse discurso, e a partir de amanhã falamos um pouco mais sobre os desdobramentos em relação aos próximos passos do Federal Reserve. Olhando ainda nesse movimento aí de política monetária e possibilidade de aumento de juros para conter o consumo e reduzir a inflação, o BOE, né, o Bank of England, também entra em um momento de silêncio, visto que também na próxima semana o Bank of England se reúne aí para falar sobre a política monetária lá no Reino Unido. Lembrando, o BOE, né, em dezembro, foi o primeiro banco central aí de um grande país a aumentar a taxa básica de juros,
então também podemos esperar aí, talvez, né, e os especialistas já falam em um possível novo aumento aí do Bank of England em relação à taxa básica de juros. A partir da próxima semana eles entram em reunião, então esse também é um movimento que pode mexer com o mercado nos próximos dias. E para garantir uma cadeira aí na OCDE, assim como falávamos anteriormente, esse convite aí que foi feito ao Brasil, algo que já era pleiteado há muitos anos, o governo, principalmente aí através do ministro da Economia, o Paulo Guedes, promete aí zerar o imposto de operação financeira, o IOF, sobre operações de câmbio, óbvio, dando um prazo aí até 2029 para que isso aconteça, mas certamente isso tem mudanças aí no cenário econômico e também mexe com a questão de arrecadação, né, olhando aí para esse médio e longo prazo, né, olhando até 2029. Então é importante essas mudanças e, como falávamos lá no início, o convite e a entrada do Brasil aí para a OCDE deve trazer mudanças no ambiente financeiro e econômico aqui do país. Olhando um pouquinho também para o ambiente corporativo, o ano de 2022 é tido aí como muitos especialistas como um ano forte aí para a questão de energia, o setor de energia trazendo aí uma grande possibilidade de ganhos em momento aí de eleições e também em um momento de taxa de juros mais alto. O setor de energia é tido como um dos setores com grandes possibilidades. E o setor também tem sofrido influências, alguns dos pontos aí que vale a pena ficar de olho nesse setor. Ontem aí o general que chefia a Itaipu pediu demissão, não temos detalhes ainda sobre esse pedido de demissão, mas ele estava no cargo aí somente desde abril de 2021, quando saiu ali o Silva e Luna, né, que posteriormente também assumiu a Petrobras. E a saída dele, óbvio, né, dependendo aí dos desdobramentos e das falas do motivo da saída, pode trazer um desconforto para o mercado e principalmente para o setor de energia, que tem sido visto aí como essa menina ou uma das meninas dos olhos aí talvez para o ano de 2022. Ainda falando em setor de energia, a crise hídrica ainda é bem latente, né, apesar de não estar sendo tão citada no momento, principalmente aí pela época de maior quantidade de chuvas, então os reservatórios começam aí a voltar a próximo da normalidade, mas um estudo aí tem mostrado que a média de vazão nas usinas tem reduzido bastante nos últimos anos e isso força aí as empresas de energia a buscar soluções para produzir energia com menos água. Um dos caminhos, né, são outras fontes de energia e a gente já falou aí sobre diversos investimentos que algumas empresas têm feito aí para sair das térmicas, né, e utilizar outras fontes como energia solar com placas fotovoltaicas ou até mesmo energia eólica. Então isso também deve mexer bastante aí com o setor, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho para o setor de educação, a Anima Educação continua aí o processo aí de expansão, né, aquisição de outras empresas. Após algumas aquisições aí no ano passado, ela quase dobrou o número de alunos e ela tem agora um foco em ampliação aí de modelos de negócio, buscar novos modelos de negócio. As empresas de educação como um todo sofreram bastante aí durante a pandemia, principalmente aí com a possibilidade aí, ou a menor possibilidade de as pessoas irem aí a aulas presenciais. Muitas empresas aí partiram pro online, mas ainda assim tivemos grandes dificuldades para o setor e obviamente vale a pena ficar de olho então nesses próximos passos da Anima e de outras empresas do setor. Aguardando também aí a aprovação do CAD, né, o Carrefour e Big, né, foi feito aí meados do ano passado a divulgação aí de que o Carrefour iria incorporar as lojas do Big aqui no Brasil com essa fusão. E para manter aí aquilo que foi combinado com o CAD, o Carrefour aí pode se desfazer, deve vender aí 11 lojas, né, e cumprir os acordos que foram combinados ali com o CAD para análise, inclusive, aí dessa fusão. A análise ainda está aí na superintendência do CAD, deve aí até meados de 2022 ter uma definição, mas esse movimento aí dessa venda de lojas também mexe com o setor, lembrando que o setor de alimentos também sofreu bastante em 2021
com algumas quedas, né, de faturamento. Carrefour foi uma das empresas que em 2020 e 2021 também sofreram bastante, principalmente que a redução do poder de compra do brasileiro fez com que ele buscasse formas mais baratas, inclusive em atacados e marcas próprias de outras empresas, fazendo com que houvesse também uma queda aí no faturamento do Carrefour e de outras grandes redes. E olhando aí para o setor de plástico, né, o custo aí das PETs recicladas, ele ainda tem sido maior do que a aquisição de resina para fazer novas embalagens, e as grandes empresas, né, Coca-Cola, PepsiCo, entre outras aqui no Brasil, já falaram assim que no cenário atual não tem como reduzir esse custo, e uma das soluções seria aí coletar mais garrafas PET para que possa aí, então ser mais intenso o trabalho e reduzir o custo aí para criar então os PETs reciclados, né? E também mexer com a questão ambiental, né? Visto que hoje aí o plástico ele demora centenas de anos aí para se desfazer no ambiente, e aí entra um pouquinho a questão de políticas públicas e melhorar aí a política nacional de resíduos sólidos, que não é cumprida aí hoje em muitos estados, em muitos municípios. Então é importante esse movimento também, e óbvio, mexe aí com o mercado de plástico e mexe aí com o mercado ESG de forma geral. Agora já são 6h22 da manhã, olhando um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado, olhando as bolsas asiáticas num primeiro momento, que já estão fechadas. Bolsa chinesa fechada aí desde as 5h30 da manhã. Na China, bastante oscilação no dia de hoje até o fechamento, principalmente com alguns aumentos de casos de Covid-19. Lembrando, a China utiliza aí muito a questão de política de tolerância zero, né? E esse momento de preocupação, ele encaixa também com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Inverno, e também com o movimento aí de flexibilização de políticas monetárias lá na China, com o objetivo aí de retomada econômica aí durante o ano de 2022. Então esses movimentos eles se conflitam, né? E por isso tivemos bastante oscilação, mas uma alta de 0,70% na bolsa chinesa, que fechou a 13.780 pontos às 5h30 da manhã. Já olhando aí para a bolsa Nikkei no Japão, que acaba também aí sofrendo principalmente com a perspectiva de alta de juros e a desvalorização de empresas de tecnologia, e com isso a bolsa Nikkei fechou novamente em queda, uma queda menor do que o dia de ontem, queda de 0,44% a 27.011 pontos. Importante ficar de olho também no Japão, né, que alguns investidores, alguns especialistas colocam também como uma grande possibilidade de investimentos, mas que tem sofrido bastante nas últimas semanas, nos últimos meses. Já olhando para o restante dos mercados, depois aí de grande oscilação e queda nas bolsas norte-americanas no dia de ontem, com a expectativa da reunião do FOMC lá nos Estados Unidos, as bolsas operam em tendência de alta nessas primeiras horas do dia. Na Europa, aí, o DAX na Alemanha sobe 2%, o CAC na França também subindo 2%, e no Reino Unido uma alta de 1,70%. Pré-market dos Estados Unidos seguindo muito semelhante, alta aí de Dow Jones de 1% nesse momento, S&P 500 subindo 1,30% e Nasdaq aí subindo 1,90%, isso às 6h25 da manhã. Lembrando, o mercado é soberano, assim como vimos em outros momentos, e vários dos indicadores que falamos no dia de hoje podem impactar esse resultado e mudar essa perspectiva a qualquer momento do dia. Por aqui, o índice Bovespa tende a seguir as bolsas internacionais. Lembrando, né, viemos de alguns descolamentos, então também pode haver uma correção no mercado interno, ou até mesmo aí o mercado interno, informações aí do mercado interno brasileiro trazer um novo descolamento ou potencializar esses resultados. Por isso, amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para mais um bate-papo, falando aí sobre o que podemos esperar do mercado para o restante dessa semana. Obrigado pela sua companhia e amanhã nos vemos novamente. Tchau, tchau.